Olá, crianças, retornando aos nossos estudos, estamos na unidade onde nós falamos sobre os animais. No primeiro capítulo, nós falamos onde vivem os animais, as suas características, né, de animais terrestres e animais aquáticos. Falamos sobre as respirações de cada um, né, que são os animais terrestres. A característica deles eles respiram ar atmosférico, eles retiram da atmosfera o ar que eles precisam para sobreviver, enquanto os animais aquáticos respiram pelas glândulas, certo? E retiram o oxigênio da água, né? Alguns animais que nós estudamos também, como o golfinho e as baleias, eles têm um corpo adaptado, né? Eles respiram pelos pulmões, assim como nós seres humanos, né? Eles sobrevivem, eles vivem no ambiente aquático, mas eles de tempo em tempo eles vêm até a superfície, né? Para respirar e para armazenar o ar atmosférico. Quando eles vêm até a superfície, que eles respiram, eles têm os fôlegos suficientes para armazenar durante algum tempo, né? E toda vida que ele precisa, ele volta novamente para fazer esse mesmo processo, certo? Já os animais de ambientes terrestres, eles respiram por pulmões, né? Como nós já estudamos no capítulo 1. Nós iremos estudar também algumas outras características dos animais terrestres, dos animais aquáticos, o tipo de como ele é de revestimento do corpo, né? Como eles se locomovem, tá certo? Mas agora no capítulo 2 nós vamos estudar, já iniciamos, né? Por sinal, animais próximos aos seres humanos. Nós já falamos qual a importância desses animais nas nossas vidas, como começou a domesticação desses animais lá na época da pré-histórica, a importância deles serem domesticados, certo? Hoje em dia as pessoas criam os animais considerados de estimação, os pets, como são chamados, né? Como filho, né? Hoje eles adotam meu como filho. Então aqui nós temos a imagem de 3 pintinhos, né? Onde eles mostram que aqui a princípio o que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que eles são seres vivos, né? Que eles nascem, eles crescem, eles reproduzem e eles morrem, certo? Então aqui, né? Ele nasce da casquinha do ovo, né? Ele cresce, depois ele vai crescendo mais um pouquinho, ele depois reproduz, é o ciclo da vida, né? Dos animais. Então vamos falar um pouquinho na página, não coloquei a página, gente, mas essa página que fala sobre a origem do cachorro, né? Que é que ele se originou, como nós já falamos também, do lobo cinzento, certo? Nós vamos falar um pouquinho da origem do cachorro, tá certo? Então essa parte de estudo é a página, vamos dar uma olhadinha para vocês se situarem, tá certo? É a página 156. Essa página nós já estudamos, nós já falamos sobre a origem dos cachorros, né? Que eles se originaram dos lobos cinzentos, tá certo? Então aqui nós temos uma imagem, a origem do cachorro. Nós temos o lobo cinzento ao centro, né? Porque foi ele que, através dele, se originou as outras espécies de cachorro, né? Então os cientistas concordam que o cachorro doméstico surgiu do lobo, que é uma variedade de sub-raça, né? As origens do surgimento do cão doméstico baseia-se
em suposições, porque se trata de ocorrência de milhares de anos atrás. Uma das teorias é que os cães domésticos surgiram há 10 mil anos atrás por seleção artificial de filhotes de lobos cinzentos, certo? Eles viviam em volta de acampamentos humanos pré-históricos, alimentavam-se de restos de alimentos ou cascatas, né, deixadas como resíduos dos caçadores e coletores. Então, eles se alimentavam dos restos de alimentos que os pré-históricos deixavam, né? Então, eles viviam ali em volta, né, de onde os pré-históricos viviam e se alimentavam do que eles deixavam lá em volta. Então, na página 160, nós vamos falar da importância, gente, dos animais como terapia, certo? Eu, particularmente, tenho uma cachorrinha que eu já falei dela várias vezes, a Lilica, ela tem 12 anos. Para mim, a Lilica se viu também como terapia, como companhia, né? Porque o meu filho era pequeno, vinha para a escola, meu marido trabalhava viajando e eu tive um probleminha de saúde, onde quando eu ficava só, eu tinha a Lilica como companhia, certo? Então, essa doutora aqui, a doutora Nice da Silveira, importante médica psiquiatra brasileira, viveu em 1905 até 1999. Ela foi a primeira a usar os animais de estimação no tratamento psiquiátrico e costumava chamar os animais, né, de como se fosse terapia, né? Ou seja, ela os considerava os terapeutas junto com os médicos e com os psicólogos, né? Porque o animal, ele é muito carinhoso, né? Ele é protetor, né? Então, ela usou nos seus tratamentos com seus pacientes os animais como forma de reanimar, né? De alegrar os seus pacientes, certo? Se vocês fizerem algum tipo de pesquisa no Google, você vai ver animais usados como terapia, né? Nos tratamentos de terapia. Vocês vão ver e vão se comover com cenas muito bonitas, muito importantes dos animais na vida das pessoas, certo? Aqui no nosso próprio livro mesmo, na página 160, nós temos imagem de crianças, né, usando os animais como tratamento também, né? Aqui, ó, o contato com animal traz benefício para o tratamento de pacientes, né? Foi o que eu falei aqui, ó, uma criança aqui, um problema assim de saúde, né? E ela já está sendo associando, né, tentando já uma pessoa, já tentando fazer com que ela aprenda a conviver com esse animal, tá certo? Nós temos aqui outro animalzinho, certo? Que também está sendo usado como tratamento. E nós temos 4 exemplos, né, de pessoas utilizando animais de alguma forma em tratamento, certo? Então, mesmo antes de estudo científico na área, a doutora Nice percebeu que seus pacientes psiquiátricos conseguiam criar uma ligação com seus animais e que ajudava muito no tratamento. Estudos mostram que o convívio com os animais pode trazer muitos benefícios para a saúde, sendo utilizado inclusive no tratamento contra a dor. Eu vi
numa reportagem, uma dessas pesquisas que eu fiz com relação aos animais, que tinha um senhor muito doente, ele era fazendeiro, certo? Então ele estava muito debilitado mesmo, ele estava muito debilitado. Todo mundo achava que ele ia morrer, talvez ele tivesse debilitado com saudade do animal, porque às vezes a gente se apega muito aos animais, e os animais muitas vezes eles são como membros da nossa família, né? Então, por ele estar afastado do animal, cada vez ele ficava mais debilitado. Então, a junta médica, a equipe médica, né, entrou no consenso. Ele era um fazendeiro, com condições financeiras, né, óbvio. Aí eles conversaram com o paciente, dizendo que se ele melhorasse, se ele se esforçasse, iam trazer o cavalo, né, de estimação dele até o hospital. Lógico que não dentro do hospital, mas até uma área onde ele pudesse ver o animal, certo? Então assim foi feito. Depois que esse senhor soube que poderia, se ele se esforçasse, né, se ele melhorasse, que ele poderia ver o animal dele mais uma vez, ele começou a se alimentar, ele começou a reagir mais às medicações, né? E ele melhorou muito. Então, como prêmio, levaram o animal, o cavalo, um cavalo preto, até a ele, né? Então, foi muito emocionante essa cena. Eu me comovi, né, em ver a força do amor, né, do animal com o dono do animal, fez com que esse paciente melhorasse só em saber que ele poderia ver novamente o seu amigo, né, o cavalo preto. Tem muitas reportagens importantes com relação a isso. Na página dos 161, ainda dando continuidade ao estudo, nós vamos falar sobre os animais utilizados na alimentação humana, certo? Nós falamos que a pré-histórica, o ser da pré-histórica, né, os primitivos, eles mudavam muito de local. Por quê? Porque eles se alimentavam da pesca, né? E também do que eles colhiam da natureza com relação à agricultura. Mas como eles só tiravam da natureza e eles não tinham o hábito de plantar, eles não tinham o hábito de criar animais, eles tinham que se mudar para outra região, para outro local, para poder se manter, né? Questão da sobrevivência deles. Então, eles viviam mudando de lugar para lugar. Então, a um determinado tempo, eles perceberam que se eles cultivassem os alimentos, né, se eles plantassem os alimentos e se eles passassem a criar os animais, eles iam ter uma moradia o quê? Fixa. Então, foi daí que surgiu a agricultura e a pecuária. A agricultura tem a ver com o quê? Com a plantação, né, dos alimentos. E a pecuária com a criação dos animais. Então, vamos ver na página 161. No início do capítulo, estudamos como aconteceu a aproximação entre o ser humano e os animais. Com a domesticação e a criação dos animais que ofereciam produtos para o consumo humano, o ser humano deixou de ser mônio, saiu de um lugar para o outro e passou a ter uma residência fixa, né? Então, a criação de animal trouxe muitas vantagens à humanidade, como o uso da lã, do couro, do leite, da carne, da força do animal para as carroças, né, e para os arados, né? Então, aqui a gente está vendo aqui o que vem a ser arado. É o instrumento agrícola usado para preparar a terra para o plantio, como vocês estão vendo aqui na imagem, né? Atualmente, na página 162, diversos animais
são criados para serem destinados à alimentação dos seres humanos, principalmente as aves, os bovinos, os suínos, os cabrinos e os ovinos, né? Então, as aves, vocês sabem que são as galinhas, peru, né? Os bovinos, boi, né? Os bois. Então, os cabrinos são as cabras e ovinos são as ovelhas. Então, nós vamos ver aqui. A avicultura, o que é que tem a ver a avicultura? A avicultura é a criação de quê? É o nome dado à criação de aves, né, para alimentação. Dessa criação é possível conseguir principalmente a carne e os ovos, como nós estamos vendo aqui, a criação de avicultura, criação de aves. Então, eles nos dão a carne e ovos. A galinha é a fêmea do galo, né? E seus filhotes são os pintinhos. Além da galinha, outras aves são criadas para alimentação humana, como o peru, bastante consumido na época do Natal. As codornas são famosas por conservar os seus pequenos ovos, né? Então, aqui nós temos o peru, nós temos a galinha e nós temos as codornas, que fazem parte da criação, que é conhecida como que? Avicultura. A avicultura é a criação de aves, né? Então, aqui o bovino. Bovino vem da palavra o quê? Boi, né? Então, a bovinocultura é o nome dado à criação de bovinos, que são o boi e as vacas, né? Essa criação tem como finalidade, principalmente, a produção do leite, da carne, do couro. A vaca é a fêmea do boi, ou touro, né? Do boi ou touro. E os filhotes deles é chamado de bezerros. Então, com o leite, vários outros produtos podem ser produzidos. Então, a partir do leite, vários outros produtos podem ser consumidos e esses outros produtos nós chamamos de derivados. Por quê? Porque eles vêm do leite, são derivados do leite, eles são feitos, fabricados a partir do leite, como o iogurte e o queijo. Suínos ou suinocultura é o nome dado à criação de suíno, ou como costumamos chamar, porcos, né? A criação de suínos tem como finalidade principal a produção de carne. A porca é a fêmea do porco e os seus filhotes são os leitões. Na página 164 tem aí confusão de palavras deu a origem ao cofrinho, certo? Vocês têm uma atividade proposta aí que vocês vão fazer, tá certo? E nós vamos usar essa proposta, vocês vão fazer um cofrinho usando material reciclável, vão reutilizar as garrafas, aquele material que a gente falou lá em ciências no começo do bimestre, a gente tem que saber reutilizar o material, então vocês vão usar para confeccionar o cofrinho de vocês, não é para comprar, é para confeccionar. Na página 164 tem a instrução de como fazer um texto instrucional, né? De como fazer, tá certo? Como você vai confeccionar o seu cofrinho. E o título desse projeto é Minhas Economias, certo? Então, você vai fazer esse cofrinho e vai ter um objetivo nesse cofrinho. Vocês vão realizar essa atividade no dia
que eu marcar, tá certo? A atividade, essa atividade eu vou marcar pro dia, deixa eu dar uma olhadinha aqui, no dia 30 desse mês, essa atividade vai ser proposta para vocês. E vocês vão usar esse dinheiro, as minhas economias, não para vocês comprarem bobeira, não. Vocês vão aprender a administrar o dinheiro de vocês. Então, quando você ganhar um dinheiro da vovó, da mamãe, de algum familiar seu, o que é que você vai fazer? Você vai comprar alguma coisa que você queira comprar e a outra parte você vai guardar no seu cofrinho para quê? O objetivo desse seu cofrinho vai ser ajudar sua mamãe, o seu papai no seu material escolar. Ah, mas a minha mãe tem dinheiro. Ah, mas o meu pai tem dinheiro. Beleza, ótimo, parabéns. Mas vamos começar a partir de cedo, aprender a administrar o nosso dinheiro e aplicar em coisas úteis, tá certo? Então, vamos supor, se você juntar 30 reais, você dá 30 reais para sua mãe, você está já ajudando de alguma forma a comprar algum material escolar seu, tá certo? Então, vamos aprender de cedo. Ah, eu ganhei 10 reais, eu uso 8, eu uso 5, e o restante eu vou fazer o quê? Vou colocar no meu cofrinho. Quando for no final do ano, quando for em novembro, lá pro dia 20 de novembro, eu vou querer que vocês abram na casa de vocês o cofrinho, filme, contem as moedinhas, contem o dinheirinho que você juntou, para ver quem foi que conseguiu juntar mais dinheiro, tá certo? Vamos fazer isso para a gente aprender de cedo, né, a ter um objetivo, a saber trabalhar com a parte financeira, não gastar o dinheiro com coisa desnecessária, tá certo? É sempre bom a gente ter algum dinheiro guardado para uma emergência. E nunca é demais quando se trata dos estudos da gente, não é isso? Então, na página 164, foi um mal entendido. Durante a Idade Média, não havia muito metal disponível e praticamente todos os tecidos domésticos eram confeccionados com um tipo de argila, de um tom vermelho escuro, conhecido como pinto. Em alguns lugares, os objetos eram feitos com esse material e acabava por ser chamado de pinto, semelhante a pink, né, que em inglês significa pouco. Nessa época era apto guardar moedas em vasilhas comuns, nomeada de pipote. Com o tempo, a argila foi substituída com a matéria-prima, mas a semelhança com a palavra que designava pouco acabou ditando a moda do formato do cofrinho. O modelito acabou virando mania na Inglaterra no século XVII e continua em alta até hoje. Então, essa confecção do cofrinho, Minhas Economias, o projeto Minhas Economias, aí o que é que você vai fazer? Você vai aprender de cedo, sempre ter um cofrinho em casa, porque você vai ter sempre aquela reserva para uma necessidade, tá certo? Vamos para a página 165, onde nós vamos falar sobre os cabrinos. Os cabrinos, cabrinocultura, caprinocultura é o nome dado à criação das cabras, né? Dessa criação nós obtemos a carne, o leite, a pele, assim como obtemos outros produtos do leite bovino. O leite da cabra também é utilizado na produção de queijos e demais produtos. Só que os queijos, geralmente, a gente usa mais o queijo do leite da vaca, né? Mas também é feito queijo do leite da cabra também. O macho da cabra é o bode e os filhotes são os seus cabritos. Isso aí tem no nosso livro na página 165. Ovinos, o que vocês estão vendo aí de ovinos? A palavra ovinos refere-se a ovelhas, né? Que tem um nome que você acha que damos a criação de ovelhas.
Então, se você respondeu ovinocultura, você acertou. Com a criação das ovelhas, podemos obter, além da carne, a pele, a lã e o leite. O leite da ovelha é utilizado na produção dos queijos, muito conhecidos e apreciados no mundo todo, certo? O macho da fêmea é o carneiro e os seus filhotes são os cordeiros. Nós temos agora uma atividade proposta do nosso livro, na página 161, certo? A página 161. Você vai marcar um X nas imagens que corresponde à maneira de como os primitivos, né, conseguiam seus alimentos. Então, eles faziam o quê? Eles caçavam, por isso que eles eram caçadores, e eles colhiam, por isso que eles eram coletores, certo? Naquela época não existia esses maquinários que hoje em dia existem nas fazendas. Então, antigamente, né, o ser primitivo, eles caçavam, eram caçadores, e eles colhiam seus alimentos, eles eram seres coletores, certo? Agora nós vamos para a página 166, aonde você vai, nós já estudamos sobre as criações dos animais, e você vai identificar, né, cada animal ao nome da sua criação, né? Aqui nós temos ovelha, né? Então é o que? Uma ovinocultura. Nós temos aqui uma vaca, um boi, né? Uma vaca, bovinocultura. Uma cabra, né? Caprinocultura. Uma galinha, avicultura. E um porco, um suíno, né? Uma suinocultura, né? Isso aqui são o nome das criações dos animais. Na página 167, vocês vão observar a imagem, tá certo? Tem uma imagem na página 167, onde vocês vão deixe a fazenda bem colorida e escreva 2 exemplos de produto que obtemos de cada um dos animais. Então, eu coloquei aqui o nome dos animais, certo? Que nós trabalhamos. A vaca, o porco, ovelha e galinha. Criação da vaca ou do boi, bovinocultura, né? Então, a vaca, ela nos produz o quê? Nos fornece o quê? Leite, couro e carne. O porco nos fornece carne, couro. Tem a banha também, muito gostosa a banha do porco, né? A ovelha, a lã, a carne, a galinha, ovos e carne. Nós finalizamos mais uma aula de ciência aqui com a criação de galinhas. Essa criação de galinhas, de acordo com o que nós falamos, é uma avicultura, né? Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.